Bom dia, professora Luciana Orlandi. Esse é o nosso trabalho da matéria de Fisioterapia e Unidade Hospitalar. E os integrantes do nosso grupo são a Aline de Moura Santos, Felipe Manuel Teixeira, Gabriela Pereira Severo, Juliana dos Santos Santana e eu, Raquel Semedo Cabaneco. Compõe no nosso sumário os títulos derrame pleural, fisiologia, etiologia, manifestações clínicas, exame de imagem, estafilococos, equipamento de proteção individual, caso clínico, ventilação mecânica, cuidados, desmame e recursos fisioterapêuticos. Então, vamos lá. Para a gente começar a conceituar o que é derrame pleural, a gente precisa entender o que é pleura. A pleura é uma membrana responsável pelo revestimento da superfície dos pulmões e ela é formada por dois folhetos, sendo um visceral e outro parietal. Desses dois, o parietal que é o responsável fisiologicamente pela formação do líquido pleural. Esse líquido ele é importante para diminuir o atrito entre os folhetos que eu já falei durante o exercício respiratório. Sabendo disso, a gente vai chamar o derrame pleural de um distúrbio restritivo. Restritivo por quê? Porque o acúmulo excessivo desse líquido no espaço pleural, que é um espaço virtual existente entre os dois folhetos que eu já falei, o visceral e parietal, ele vai restringir os pulmões no seu processo de expansão, diminuindo a quantidade de oxigênio inalada durante o processo respiratório. Falando agora um pouquinho sobre as causas desse processo, é importante a gente começar dividindo os dois tipos de líquidos que podem estar se acumulando no espaço pleural. O primeiro é o transsudato, que é um líquido hipoproteico, translúcido e que geralmente é formado a partir de distúrbios circulatórios, como a insuficiência cardíaca congestiva, que é uma patologia que vai afetar o coração e, por isso, o seu funcionamento também. Essa etiologia é estatisticamente a forma mais comum do derrame pleural. Além disso, também tem o exudato, um líquido que já é mais proteico e por isso ele tem uma cor mais leitosinha. E como etiologia desse, a gente vai ter o derrame parapneumônico e o câncer. Derrame pleural de menor volume, eles costumam ser assintomáticos. Mas normalmente quando tem a presença de sintomas, os sintomas é tosse, dor torácica e dispneia, que é a falta de ar. A dor torácica pode ser pleurítica ou respirofásica. A respirofásica é quando acontece a inspiração profunda. A diminuição da dor, ela ocorre quando as pleuras parietal e a pleura visceral são separadas, que é onde ocorre a diminuição do atrito. Normalmente os derrames de maiores volumes, eles podem causar trepopneia, que é a dificuldade de respirar, quando o paciente se encontra em decúbito lateral. O sinal de menisco é um dos achados radiológicos mais comuns de ser vistos no exame de imagem. Derrames com maiores volumes, eles são mais fáceis de ser encontrado, de ser vistos no exame de raio-x. A realização da demarcação do local de punção é realizada a ultrassonografia. Ela também tem a finalidade de diferenciar o derrame e o espaçamento pleural. Staphylococcus é um gênero de bactérias gram-positivas comuns no ser humano. São anaeróbicos facultativos, ou seja, utilizam oxigênio, mas podem viver por intermédio da fermentação. De qualquer forma, seu crescimento é mais rápido em meios aeróbios. Não podem se locomover autonomamente, pois não possuem flagelo. E sua temperatura para crescimento está entre 30 a 37 graus, o que é aproximadamente a mesma do corpo humano. As estafilococos são transmitidas de pessoa para pessoa pelo contato direto ou pelo contato indireto. Feridas, estados de debilidade, operações cirúrgicas e doenças no geral ajudam no aumento da possibilidade de contágio desse micro-organismo. Pelo grande risco de contato, há equipamentos de proteção individual, os EPIs, que devem ser utilizados durante a manipulação do paciente. São eles luvas e aventais, que devem ser usados durante toda a sessão, máscaras PFF2,
que devem ser colocadas antes de entrar no quarto, e a máscara cirúrgica, caso haja necessidade do paciente andar, o paciente utilize também uma máscara. Lembre-se sempre de lavar as mãos antes e após o contato com o paciente contaminado. Esse é o nosso quadro da CIF. A nossa condição de saúde ficou o derrame pleural mais a infecção por estafilococcus. As funções e estruturas do corpo ficou o pulmão, a dispneia e dor torácica. As atividades foi o autocuidado. A participação do nosso paciente foi andar no corredor, ir à capela do hospital e as relações interpessoais. Fatores ambientais, a gente tem as escadas e a cama muito alta como negativo. E como positivo, a gente tem o acesso venoso e o dreno torácico. Fatores pessoais, ficou que ele é diabético e ex-tabagista. Aqui a gente tem a especificação do nosso caso clínico, colocamos ele um pouco mais detalhado. A gente pode ver que o nosso paciente tinha 64 anos, era casado, ele era porteiro da unidade básica de saúde e contraiu o estafilococcus entrando em contato com os pacientes do posto. Ele foi internado para tratar essa infecção e evoluiu para uma pneumonia. Não obteve sucesso no tratamento, evoluindo para o derrame pleural do tipo exudato. O nosso paciente, ele foi submetido a um exame de imagem que apresentou sinal de menisco e área de velamento do ângulo costofrênico no lado direito. Ele foi submetido também ao exame de gasometria arterial, que resultou em uma acidose respiratória compensada. Inicialmente, o nosso paciente foi internado na enfermaria e em ar ambiente. Ele foi colocado em acesso venoso e um dreno torácico para drenar o derrame pleural. Infelizmente, ele evoluiu para um quadro de sepse, sendo necessário colocar em suporte ventilatório. Dentro de uma semana, o estado clínico do paciente piorou, evoluindo para a síndrome de angústia respiratória do adulto, conhecido como SARA, que é uma condição clínica muito comum em casos graves de sepse. Os parâmetros do paciente o encaixaram na categoria de SARA leve. Dessa forma, o paciente foi colocado em ventilação mecânica. Seus dados eram 174 centímetros de altura, 98 quilos, 64 anos. Iniciou-se com frequência respiratória com 20 RPM, conforme é recomendado, e aumentado para 25 RPM. FI de A2 a 60% e PIP a 10 cm H2O. O paciente em ventilação mecânica com volume controlado e volume corrente em 5 ml por quilo predito, sendo o total de 348,28 ml. Como o nosso paciente evoluiu para a ventilação mecânica, nós devemos realizar alguns cuidados com ele. Ou seja, verificação de sinais vitais, registro e análise de todos os parâmetros ventilatórios. O modo ventilatório, pressão de pico, PIP, FVC, FI de A2, checar todos esses parâmetros antes de realizar o banho do paciente ou uma mudança de decúbito. Precisamos manter a monitorização cardíaca e da saturação durante o banho ou da mudança de decúbito para a gente avaliar se o paciente vai tolerar ou ele vai ficar estável hemodinamicamente, tanto no banho ou na mudança de decúbito. Lembrando também que a mudança de decúbito tem que ser realizada a cada 2 horas. Sobre o posicionamento do paciente no leito. Como eu tinha dito anteriormente, a mudança de decúbito é feita a cada 2 horas, então nós precisamos ficar atento aos horários. Lembrando também que o lençol deve ser móvel e nós precisamos de ajuda de no mínimo 2 profissionais para estar fazendo a transferência do paciente. Podemos também realizar a terapia de rotação lateral contínua com utilização da cama cinética, apenas quando disponível no hospital.
Para realizar uma estubação do paciente, devemos levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é avaliar o nível de consciência dele. Para isso, nós vamos utilizar a escala de coma de Glasgow, lembrando que a pontuação dela tem que estar maior do que 8. A tosse eficaz, que vamos realizar no teste do cartão branco positivo, e pico de fluxo maior que 60. E o paciente também tem que apresentar pouca secreção. O que isso significa? Entre 1 ou 2 horas sem necessidade de aspiração do mesmo. Nesse quadro, nós temos alguns critérios para considerar a retirada da ventilação. Lembrando que é uma avaliação diária e nós temos 10 passos. O primeiro deles é a causa, o que motivou a ventilação, se ela é retida ou controlada. Os parâmetros da PA de O2 é F de O2, sinais de boa perfusão tecidual, independente de vasosupressores, a capacidade inicial de esforço inspiratório do paciente, no caso se a tosse dele está eficaz, se tem ou não quantidade de secreção em veias aéreas, a escala de coma de Glasgow, a temperatura do paciente e o pH do paciente, a correção de sobrecarga hídrica, valores normais de eletrólitos séricos, ausência de intervenção cirúrgica, redução ou suspensão dos sedativos. O exame desse paciente ele foi realizado depois de 5 dias de intubação. Para a realização desse procedimento foi verificado pH sanguíneo, oxigenação e balanço hídrico. O teste de ventilometria também foi utilizado para estar estabelecendo o volume corrente, no qual o paciente apresentou uma frequência respiratória de 20 RPM e um volume corrente de 500 ml. A PaO2 também do paciente foi de 100 milímetros por Hg, que foi um dos principais motivos para ele ter saído da ventilação mecânica invasiva. Agora, falando sobre os recursos fisioterapêuticos, o fisioterapeuta ele pode realizar o teste de respiração espontânea, o treino de força dos músculos respiratórios e a avaliação diária da capacidade respiratória daquele paciente. Os pacientes que têm a capacidade de fazer os exercícios ativos, eles podem fazer, porque isso vai fazer o quê? Vai diminuir a sensação de dispneia, vai aumentar a tolerância ao exercício, vai minimizar as dores musculares, a rigidez articular, além de conservar a amplitude de movimento dessas articulações. Uma coisa que é recomendada também é o ortostatismo, que é uma prática que é aconselhável para esses pacientes. Por quê? Porque ela pode ser feita de forma ativa e pode ser feita de forma passiva. E os benefícios do ortostatismo é o quê? Melhora no controle autonômico do sistema cardiovascular, facilitação da ventilação e da troca gasosa, facilitação do estado de alerta, estimulação vestibular e a facilitação da resposta postural antigravitacional. O RTA é um tipo de manuseio que é realizado no tronco e que tem como objetivo mobilizar a secreção, desbloquear o tórax, gerando uma melhora na mobilidade da caixa torácica e diminui o esforço respiratório e melhora a ativação do diafragma. Na cinesioterapia global, a gente vai conseguir prevenir a hipertrofia muscular e ativar a circulação sanguínea e linfática. E nas mobilizações articulares, que podem ser ativas ou passivas, elas vão ajudar na ativação da circulação sanguínea e linfática, além de mobilizar a cápsula articular. Na deambulação, o paciente ele pode usar suportes externos, como andador ou a ajuda do próprio fisioterapeuta. E a deambulação ela estimula a mobilidade articular global, ativa as musculaturas corporais e ela gera motivação ao paciente. No ciclo ergômetro passivo ou ativo, nesses dois tipos de ciclos, eles vão gerar ativação circulatória tanto sanguínea quanto linfática, mobilidade articular, prevenir a rigidez articular e em ciclos ativos ele gera uma ativação muscular, porque existe a contração muscular prevenindo o desuso. E também pode ser associado com ciclos respiratórios. Essas são as nossas biografias, nas quais nós usamos para nos ajudar a compor e solucionar algumas dúvidas do caso clínico. Agradeço, em nome do grupo, a professora Luciana Orlandi pelo trabalho que nos deu, pois o mesmo foi de muito aprendizado. Obrigada.